E aí, povo abençoado, hoje você vai acompanhar a pintura de uma tampa traseira de um Del Rey. Fui ver o preço dessa tinta aí, R$ 200 o quarto dela. E para economizar, nós preparamos, peguei aí a tinta aí, vermelho manjeta. Para preparar essa tinta aí, fazer uma tinta bem parecida, tinha um vermelho na oficina, esse vermelho aí, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu comprei um quarto de preto ébano, paguei uns R$ 60 no preto ébano e tingi o vermelho, esse vermelho da tampa aí, para fazer a tinta bem parecida, que ficou essa daí, ó, bem parecido com a da chapinha pintada, que é a tinta do carro, para poder dar aquela queimada e ajudar, né, cobrir, para quando usar a tinta do carro mesmo, já tá bem coberto e tirar qualquer defeitinho. Aí fizemos a limpeza final da tampa traseira e em seguida iniciamos aí a pintura dele. Lembrando que aí é tinta apenas para dar aquela queimada, apenas para poder mostrar algum defeitinho, alguma imperfeição e também ajudar a cobrir, né, a pintura original dela não ter dificuldade, pintura principal ali, não ter dificuldade de cobertura. Quem pinta aí sabe que o vermelho geralmente é uma tinta que é um pouquinho mais ruim de cobrir, né?
Daí pra frente vamos iniciar agora a pintura da tampa traseira usando a tinta do carro mesmo. Vocês vão perceber que a diferença é pouca, né? Ainda mais pelo vídeo que você não tem como ver muito, mas deu pra cobrir legal com a tinta que usamos para dar aquela queimada na tampa traseira. Quando eu vou pintar com uma tinta metálica ou poliéster, geralmente eu dou a primeira mão dela bem puxada, né? É, claro que dentro de um limite ali. Já na segunda mão eu dou bem laqueando mesmo. O objetivo ali é de cobrir realmente toda a peça. No entanto, que às vezes fica até manchado na segunda mão. Já na terceira mão em diante, aí eu vou trabalhando mais para tirar a mancha, entendeu? Então, o objetivo primeiro é estar cobrindo a peça e evitar carregar demais na primeira mão para não dar nenhum excesso de tinta, costuma puxar alguma coisinha assim. Então, eu prefiro dar uma mão quase bem carregada, não tão carregada como a segunda. E já a segunda mão eu dou bem carregada para cobrir bem a peça, tirar a mancha. E depois eu venho já dando aquela mão para cobrir realmente, tirar toda a mancha da peça, e deixar ela mais homogênea, toda por igual.
Mas já nessa parte aí, a tampa tá toda pintada e iniciamos o processo de aplicação do verniz aí. Na hora do verniz, geralmente eu aplico uma mão bem laqueada, já puxando o brilho, não gosto de dar aquela mão pulverizando, e deixo secar bastante. Depois que essa primeira mão está bem sequinha, eu venho com uma espécie de mão dupla. Eu aplico aquela mão de verniz ali e no mesmo instante eu venho com outra demão em cima, formando uma camada um pouquinho mais densa. E é bom também para o polimento. Então, sempre fica um serviço top e no finalzinho vocês vão ver o vídeo aí, como é que ficou a pintura dessa tampa traseira. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Olha aí o serviço finalizado, pronto para ir para o polimento, para depois secar mais. Falou, um abraço.